Boa noite, queridos irmãos. Bom tê-los aqui. A graça e a paz de Cristo seja com a sua vida. Vamos começar a nossa segunda lição. Muitos irmãos a caminho. Tivemos trabalho agora há pouco com as crianças e alguns estavam aqui, foram em casa e estão chegando. Mas vamos começar, senão a gente não termina, né? Vamos lá, vamos orar primeiramente. Senhor Deus e Pai, quero agradecer ao Senhor, porque prosseguimos, ó Deus, com este curso, prosseguimos na presença do Senhor, confiados, ó Deus, na Tua graça, confiados na Tua direção. Ó Deus, bendito seja o Teu nome, pela salvação que o Senhor nos dá em Cristo Jesus. Bendito seja o Teu nome pelo perdão dos nossos pecados. Louvado e engrandecido seja o Senhor sempre, porque Tu és o único e verdadeiro Deus em quem nosso coração confia. Assim nós oramos e Te pedimos em nome de Jesus que nos ajude nesse instante. Oriente-nos em Tua palavra, dá-nos a direção para que glorifiquemos Teu santo nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Ok, semana passada, na lição 1, nós vimos o que é o discipulado bíblico e vocês já viram como é que tem que ser preenchida a lição, né? Então vocês já preencheram o versículo para memorizar a semana passada. Dá para sair de cor? Lucas 9, 23. Ei, irmãos, tem que memorizar, irmãos. O que diz lá? Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Memorizem as Escrituras. Ocupe a sua mente e o coração com a palavra de Deus, para que você vença e tenha vitória sobre o pecado. Na lição de hoje, a lição que é crucial, é importante, né, para o nosso discipulado, é a lição que nós trabalharemos sobre a certeza da salvação, né? O coração humano, meus irmãos, ele é traiçoeiro, né? Se tem algo que é enganoso, é o nosso coração. O profeta Jeremias, ou melhor, Deus através do profeta Jeremias, lá no capítulo 17, verso 9, ele diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O coração humano é perigoso. Essa semana eu estava lendo sobre o profeta Natã, e ele, naquele momento em que Davi pede ou melhor, naquele momento em que Davi chega para Natã e diz assim que iria construir uma casa para a arca do Senhor. Ele, como rei, morava num palácio, mas Deus não tinha uma casa, a arca do Senhor não tinha uma casa. E Natã então diz assim: vai lá, Davi, faz tudo conforme o teu coração quer. É isso mesmo, você está certo, faça isso mesmo. Naquela noite Deus vem e fala para Natã: Natã, que história é essa de que construir casa para mim? De onde que vocês tiraram isso? Vai lá e fala para Davi que eu não quero casa, eu não preciso disso, e muito menos eu quero uma casa feita pelas mãos de um homem com as mãos carregadas de sangue, como são as mãos de Davi. Quem disse que eu quero isso? Fala para Davi não fazer nada, eu vou dar a ele os recursos, mas quem vai construir essa casa será o filho dele. Interessante que Deus fala, né? É quando eu quiser isso vai acontecer, não é quando você pensa que vai fazer, é quando eu quiser, e vai ser com seu filho, não vai ser com você, vai ser com seu filho, o seu filho que vai fazer. Eu vou dar a você os recursos, você terá os recursos em suas mãos, mas quem vai fazer não é você, quem vai fazer é o seu filho. É interessante a gente ver como que o coração humano é enganoso. O coração de um profeta, um homem de Deus, o coração dele o enganou. Por isso, meus irmãos, nós precisamos da palavra de Deus para guiar o nosso coração, para guiar as nossas decisões.
Precisamos da palavra de Deus, né? Nosso coração, além de ser enganoso, ainda ele é vitaminado, ele é fortalecido, ou é enchido com um monte de mensagens humanistas, mensagens que procuram levantar o ânimo da pessoa, né? E eu costumo dizer que se você quer matar uma pessoa que está com depressão, se você quiser matá-la mais rápido, dê um jeito de levantar a autoestima dela. Se você levantar a autoestima dessa pessoa, ao contrário do que dizem aí fora, né? Uma pessoa com depressão precisa melhorar a sua autoestima. Se você fizer isso, você vai matar a pessoa mais rapidamente. O que a pessoa precisa não é de autoestima, né? A autoestima é a causa de todas as brigas, de todos os entendimentos que nós temos. Porque a autoestima nada mais é do que egoísmo, egocentrismo, né? Mas vamos lá. Então nós temos todas essas ilusões enganando o homem, né? Contudo, se perguntarmos a essas pessoas se elas têm certeza de que um dia irão morar no céu, elas logo dirão: só Deus sabe. Isso é aqueles que creem que existe céu, inferno, Deus, né? Quem crê, quem acredita nessas verdades, né? Porque quem não acredita vai dizer o seguinte: isso aí é bobeira, morreu, acabou, né? Morreu, acabou. Fui para a cova, acabou, não tem mais nada, né? Já o servo de Deus, ele não tem certeza de nada nessa vida. A única certeza que o servo de Deus tem, a única certeza para valer mesmo, é a certeza da salvação. E é a única que nós precisamos, irmãos. Eu não tenho certeza se eu vou chegar vivo em casa hoje. Eu não tenho certeza se eu vou terminar essa lição com vocês aqui, se eu não vou ter um infarto e cair morto aqui agora. Não sei. Eu não tenho certeza de nada na minha vida. A única certeza que eu tenho é a certeza que o ímpio não tem. É a certeza da salvação. E eu posso, e você, e todos podem ter a certeza da salvação, desde que confiem em Cristo Jesus. E é o que nós vamos ver aqui na lição de hoje, né? A certeza da salvação, ela é real e possível para aquele que recebe a Cristo como seu Salvador suficiente e pessoal. E isso quer dizer que quando você olha para as suas obras e seus recursos próprios, você vê que eles não podem garantir-lhe a salvação eterna. E por isso mesmo você desiste de tentar conseguir a salvação para as suas obras e aceita o sacrifício de Cristo na cruz como única forma de ser aceito por Deus. Este é o propósito dessa lição, mostrar isso para você. Toda vez que você pensar na salvação eterna e você pensar em algo que você possa fazer para obter a salvação eterna, você ainda não entendeu a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho mostra para nós o seguinte: Deus criou o homem perfeito, mas o homem se meteu em muitas astúcias, se afastou do Senhor, caiu no pecado, e cair no pecado significa num profundo estado de desgraça moral, espiritual, emocional, em todos os aspectos. O homem, ele é depravado, totalmente depravado, né? Não, pastor, que é isso? Você me chamar de depravado? Eu não cometo pecados como estupro, como assassinato. Isso sim é depravação. Interessante que Jesus falou que se eu olhar para uma mulher com intenção impura no meu coração, eu já adulterei com ela. Se eu tiver um ódio no coração por uma pessoa, eu já assassinei essa pessoa. Observe que Cristo está dizendo que, obviamente, as consequências de um pensamento são bem menores do que as consequências de uma ação, mas diante de Deus é pecado da mesma forma. Eu pecando por pensamento e você pecando por ação, nós dois merecemos o inferno. O Evangelho já começa mostrando isso para a gente. O pecador, o que ele merece é o inferno, é a condenação eterna. E todos nós já nascemos sob a condenação do pecado. Todos nós já nascemos mortos espiritualmente. Mas no momento em que Deus nos dá vida, nos vivifica, Ele nos dá fé,
ele coloca em nosso coração a fé salvadora, que é capaz, que é a única fé que é capaz de levar-nos a crer em Cristo Jesus. Existe a fé comum e a fé salvadora. O ímpio só tem a fé comum, e é por isso que ele crê em tudo quanto é coisa, menos em Jesus. O servo de Deus, o Filho de Deus, ele tem tanto a fé comum como a fé salvadora. Ele cresceu, ele amadureceu da fé comum para a fé salvadora. E a fé salvadora está em seu coração, capacitando-o a crer em Jesus e a recebê-lo como Salvador. E receber Jesus como Salvador significa o quê? Você olhar para as suas obras e você entender o seguinte: as minhas obras, por mais perfeitas, por melhores que elas sejam, como diz o profeta Isaías, elas não passam de trapos de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia? Os leprosos antigamente, eles passavam ataduras, faixas nos seus ferimentos, para cobrir da poeira, para evitar que poeira, sujeira pegasse ali nas feridas. Depois eles tiravam aqueles trapos, aqueles panos, e não tinha mais nada a fazer com aqueles panos a não ser jogar fora. Isso é o trapo de imundícia. E a Bíblia diz que os nossos atos de justiça, a nossa justiça, ela é trapo de imundícia aos olhos de Deus. Pense na obra mais bonita que você já fez até hoje, naquela que você poderia colocar na lápide do seu túmulo, dizendo assim: eu fiz isso, ele fez isso enquanto em vida. Pense nessa obra, a obra mais bonita que você já fez, mais honrosa. Ela é um trapo de imundícia diante de Deus. Sabe por quê? Porque a nossa justiça não é capaz de nos salvar. Nós precisamos da justiça de Deus. E como é que a justiça de Deus veio até nós? Através de Jesus. Jesus, o Filho de Deus, Jesus que é Deus, ele encarnou-se, morreu na cruz em nosso lugar, levou sobre si a culpa do nosso pecado e colocou na nossa conta a justiça dele. E porque hoje nós temos a justiça de Cristo, então nós podemos nos aproximar de Deus. E confiando em Jesus, confiando no que Cristo fez, não no que eu fiz, mas no que Cristo fez, confiando no que Cristo fez, eu posso dizer: Senhor, eu creio que só o sangue de Jesus é poderoso para me salvar. Sabe esse negócio de aceitar a Jesus? Você tem que aceitar Jesus para ser salvo, né? O que significa isso? Essa frase ficou muito, caiu no uso comum e perdeu o sentido dela. Aceitar a Jesus significa o quê? Eu rejeitar todas as minhas obras e ficar somente com a obra de Jesus no que diz respeito à minha salvação. É eu deixar de lado todas as minhas obras e dizer assim: Senhor Jesus, só as tuas obras, só a tua obra pode garantir a minha salvação, e eu aceito o que o Senhor fez por mim na cruz, né? A bem da verdade, não sou eu que aceito Jesus, é Ele que me torna aceitável a Deus. Porque se eu não podia sequer me aproximar de Deus, agora eu posso me aproximar de Deus, é porque Jesus me tornou aceitável a Deus. Ok? Então, quando você ouvir alguém dizer, ou quando você pregar o Evangelho para alguém e falar para essa pessoa que ela tem que aceitar a Jesus como Salvador, aceitar significa isso: é ela rejeitar toda a obra dela e ficar somente com o que Cristo fez. Lutero, pelo menos é atribuído a Lutero essa frase. Lutero, ele disse algo muito próprio para essa questão: maldito homem que sou, eu olho para as minhas mãos em busca de algo para trocar com Deus pela minha salvação. Maldito homem que sou, eu sempre estou olhando para minhas mãos para tentar trocar, né? Fazer uma troca com Deus. Senhor, eu fiz isso, agora me dá isso, né? O ser humano sempre faz isso. Por isso que o Evangelho, ele é um tapa na cara do homem, porque o homem é orgulhoso. Nós não queremos nada que não nos custe nada do nosso suor.
Nós queremos fazer por merecer. Mas vem o Evangelho e diz para mim o quão miserável e desgraçado eu sou. E que a única forma de eu conseguir a salvação é eu sendo humilde na presença de Cristo Jesus e dizendo: Senhor, eu abro mão de tudo para ficar só com o Senhor. Só o Senhor me basta. Isso é o Evangelho. Por isso é que é difícil, né? Sim, irmão. Sim. Livre-arbítrio, né? Esse é um assunto que sempre a gente está trabalhando sobre ele aqui. Livre-arbítrio é uma ilusão das mais perigosas que Satanás coloca no coração das pessoas. Nós nunca seremos livres, Joabe. Antes da minha conversão, eu era escravo do pecado. Escravo não tem liberdade. Escravo só faz aquilo que o seu Senhor quer. Após a minha conversão a Cristo, quem que é o meu Senhor agora? É Jesus. Não é a minha vontade. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Eu tenho que fazer a vontade de Cristo. Nós vimos isso na aula passada. Estamos aqui para fazer a vontade de Cristo. Na boa, se eu tivesse livre-arbítrio, eu escolheria não pecar. Se eu não pecasse, eu não causaria dano a mim, não causaria dano a ninguém, não precisaria Jesus Cristo ter morrido na cruz por mim. Se eu tivesse livre-arbítrio mesmo, como é pregado aí fora, eu escolheria não pecar. Mas por que então que eu peco? Por que eu pequei tanto e peco? Porque eu sou pecador. A minha vontade é escrava do pecado. A menos que Cristo venha e quebre esse grilhão na minha vida, quebre essa cadeia na minha vida, eu continuarei escravo do pecado. Diz que um crente estava caminhando com um não crente. E esse não crente dizia para ele assim: eu nunca vou ser crente. Eu nunca quero saber de ser crente, porque eu sou livre. Eu sou livre. E eu não quero ninguém mandando em mim. E aí o crente falou para ele: você é livre? Tá. Deixa eu ver mesmo, né? Me dá aqui a sua carteira de cigarro. Ele pegou e deu a carteira de cigarro para ele e continuou caminhando. Continuou a caminhada e ele não devolveu o cigarro para o sujeito. Até que o cara virou e falou assim: e aí, rapaz, você não vai me devolver o cigarro? Não, eu preciso fumar. Eu disse: verdade, você é livre, né? Você é livre, né? Está aqui sua carteira de cigarro. Que liberdade é essa? Em Cristo nós somos livres do jugo do pecado. Mas a minha vontade tem que ser para Cristo, para fazer a vontade de Cristo, ok? Vamos lá. A sua certeza de salvação, a mais bela realidade, né? Em Romanos capítulo 4, do verso 19 a 25, encontramos uma preciosa verdade sobre esse assunto. Deus imputou, ou seja, atribuiu, né? Imputar significa atribuir a alguém a responsabilidade de alguma coisa, né? Então ele atribuiu a nós, ele imputou a nós a justiça de Cristo. Ele colocou na nossa conta a justiça de Cristo. Nos livros do registro do céu estão todos os nossos pecados, os quais foram postos na conta de Cristo, e em os quais foram postos na conta de Cristo, e em nossa conta Deus colocou a justiça de Cristo. É como se lá no céu tivesse aqui uma figura de linguagem, tá? Um livro com os registros das nossas ações, e tudo isso foi colocado na conta de Cristo. O nosso pecado foi colocado na conta de Cristo, e na nossa conta foi colocada a justiça de Jesus. Eu gosto de pensar numa festa. Para você entrar nessa festa, você tinha que ter uma roupa especial. Mas essa roupa especial é tão cara que só o dono da festa poderia te dar essa roupa para entrar nessa festa. E aí você chega, vai na loja, compra a melhor roupa que você pode comprar, mas você chega na porta da festa, e aí então te impede de entrar, porque você não está com a roupa própria. Porque a roupa que você está é a sua roupa, e não a roupa que o dono da festa deu para os convidados.
Você só pode entrar nessa festa se você estiver com a roupa que o dono da festa te deu. Da mesma forma, eu só posso entrar nos céus se eu estiver revestido com a justiça de Cristo. É fácil eu me comparar com os bandidos, com os ladrões, com os criminosos, mas agora eu quero comparar a minha justiça com a justiça de Deus. Estou muito longe, e eu preciso da justiça de Deus para ser salvo da ira de Deus. E Cristo então trouxe a justiça de Deus para nós. Versículo 25 diz o quê? O qual foi por causa das nossas transgressões, né? Não esqueça lá, nossas transgressões, e ressuscitou para a nossa justificação. Semana que vem a cristandade estará comemorando aí a Semana Santa. Bem, nós não comemoramos Semana Santa e nem Páscoa. Nós comemoramos porque Semana Santa é coisa do catolicismo, Páscoa é coisa do judaísmo. Nós celebramos a ceia do Senhor, né? E semana que vem, coincidentemente, vai ser a ceia. A nossa ceia será nesse famoso feriado da Semana Santa, né? Por uma mera coincidência apenas de calendário, mas não porque estamos celebrando a Páscoa. Não, o crente não celebra a Páscoa. Eu sei o que foi a Páscoa, tudo mais tal, mas eu celebro a ceia do Senhor, né? Ah, pastor, por que nós não vamos fazer o culto aqui 6 horas da manhã, o culto da ressurreição, e não sei, por que a gente não faz um alto de Páscoa? Não, vamos fazer a ceia do Senhor. Não se descuide da ceia do Senhor. Todo mês temos a ceia do Senhor para isso. E aí, Cristo não mandou a gente fazer teatro com a morte dele. Cristo mandou a gente celebrar a ceia do Senhor em memória dele. É isso que a gente tem que fazer. Ah, pastor, mas tem que aproveitar a oportunidade da Semana Santa e falar sobre a morte de Jesus. Irmão, você tem que pregar isso todo dia na sua vida. Não é só na Semana Santa, não. Todo dia você tem que falar isso com as pessoas. Todo dia você tem que pregar o Evangelho. Agora, fale da morte de Jesus, mas não esqueça de falar da ressurreição de Jesus. De nada nos adiantaria se Cristo tivesse morrido e não tivesse ressuscitado. Ele ressuscitou para a nossa justificação. A certeza de que nós somos perdoados. Justificação significa isso: receber a justiça de Deus, ser perdoado por Deus. A certeza de que nós somos perdoados é porque Cristo ressuscitou, né? Ser justificado quer dizer ser declarado justo. Quando Deus olha para você, Ele vê o sangue de Jesus sobre você, no qual você está envolvido, e por isso, né, pelo sangue de Cristo, você é considerado justo. Quando Deus ouve a oração do Ricardo, não é porque o Ricardo tem uma voz bonita e Deus vai ouvi-lo, não é porque o Ricardo é um homem piedoso e Deus vai ouvi-lo. Deus ouve a oração do Ricardo porque sobre ele está o sangue de Jesus, e é somente o sangue de Jesus que impede de Deus lançar-nos no inferno. Só o sangue de Jesus, somente o sangue de Jesus nos impede de sermos lançados no inferno. Só o sangue de Jesus e nada mais. Nada mais. Romanos 5:1 diz: justificados, pois, temos por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus, estamos em paz, né? A nossa consciência é purificada e a culpa é removida de sobre nós, né? E ela é removida porque você sabe que se reconciliou com Deus, isto é, você foi reconciliado, Deus fez as pazes com você, né? As diferenças foram acertadas. É importante lembrar que antes da conversão, você era inimigo de Deus. Lá em Romanos 5:9 fala isso. Nós éramos inimigos de Deus. Mas agora em Cristo Jesus, nós somos filhos de Deus. Nós fomos adotados como filhos. O texto de Efésios 1:3-14, a palavra de Deus nos mostra que Ele deve ser louvado e adorado
porque tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Versículo 3. Nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Versículo 4. Nos adotou em sua família por meio do sacrifício de Jesus. Nos redimiu, isto é, comprou-nos para si novamente. Versículos 5 a 7. E como penhor, como garantia de que tudo isso é realidade em nossa vida, Ele nos dá o Espírito Santo, no qual nós fomos selados, isto é, separados por Deus e para Deus. Versículo 13 e 14. Até quando seremos selados pelo Espírito Santo? Versículo 14, qual é a resposta? Até sermos resgatados. Isso acontecerá quando? Quando que acontecerá o nosso resgate? Na vinda de Cristo. Aí eu pergunto para você: existe perda de salvação? Se Jesus disse que Ele vai nos selar, que Ele nos selou com o Espírito Santo até o dia da volta dEle, é possível alguém que foi salvo de verdade, alguém que foi salvo por Cristo, perder a sua salvação? Não existe isso, irmãos. Nós não perdemos a salvação, porque a salvação é obra de Deus. Se fosse nossa obra, nós perderíamos. Se fosse nossa obra, nós perderíamos. Mas nós não perdemos, porque ela é obra de Cristo. O selo, este selo com o Espírito Santo, significa que o Espírito passa a habitar em nosso coração. Lá em Romanos 8, 14 e 16, nós vemos aí a importância de sabermos, de termos o Espírito Santo habitando em nós. Quem é guiado pelo Espírito Santo é o quê? É filho de Deus. Isso mesmo, Tiago, filho de Deus. Certíssimo. É isso mesmo, Tiago, filho de Deus. O Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E como que eu sei que eu sou um filho de Deus? Todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. E como que eu sei que eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus? Há pouco eu falei sobre o profeta Natan. Natan fala para Davi: não, Davi, vai lá, faz mesmo esse palácio, esse templo para Deus, está certo, faz tudo conforme o seu coração quer. Aí depois vem Deus e fala para Natan: Natan, eu não mandei fazer nada disso. Se Natan tivesse, não, mas como é que eu vou ficar agora com o rei Davi? Eu mandei ele fazer, falei para ele fazer. Se Natan tivesse preocupado com a opinião pública ou com a opinião do rei, mas não. O que Natan fez? Davi, seguinte, para tudo, não faz nada não. Eu estou errado. Ontem Deus falou comigo que não é para fazer isso, não é para construir o palácio, não é para construir o templo. Isso é ser guiado pelo Espírito Santo. É você perceber que você tomou um rumo errado, e quando você percebeu pela palavra de Deus que você está agindo de forma errada, o que você faz? Muda o rumo, volta para a palavra de Deus, volta para fazer a vontade de Deus. Ser guiado pelo Espírito Santo não significa que você nunca vai cometer erros, não. Mas no momento em que você percebeu o erro, muda de direção. Aliás, conversão é isso, é você voltar no sentido oposto, fugir da direção errada que você estava indo e tomar outro rumo, o rumo certo. Agora, para eu saber o que o Espírito Santo quer para a minha vida, como Ele quer que eu haja, como que Ele quer que eu viva, eu tenho que conhecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é o que a gente chama de revelação direta, objetiva. Eu não preciso ficar sentindo. Não. Está claro aqui, ó. Tá aqui. É objetivo. Não adulterarás. Pronto, acabou. Não dirás falso testemunho. Pronto, está aqui. Eu não preciso ficar pensando, e aí?
devo falar ou não? Não, eu penso, o que eu vou falar do Tiago é pecado? Então não parou, não vou falar. O que eu vou falar do Joabe, está certo? É para a glória de Deus, é para o bem dele? Então eu falo. Mas se não for, pronto, porque a Bíblia diz que não é para fazer. Não é? Vamos lá. O Senhor Jesus chama... Opa, pulei uma questão aqui. E os filhos de Deus recebem em seu espírito algo precioso da parte do Espírito Santo. Que é que eles recebem? Espírito de adoção. Mas isso, o que diz lá no versículo 16? Tá certo, mas o que eu quero é uma outra palavra ali. O que o Espírito Santo faz com o nosso coração? Sim, mas lá no versículo 16 de Romanos 8, o que ele faz? Pode ler lá o versículo, pode ler. Procure preencher a lição em casa. Olha lá, procure preencher a lição em casa para a gente ganhar tempo aqui. O que ele faz? O que é testificar? O quê? Nessa direção, mas ele não precisa de testemunho, né? A palavra dele se estabelece. Testificar significa confirmar. Nesse sentido é testemunhar, né? Eu e você estamos diante do juiz, você fala uma coisa e eu venho e testifico, eu confirmo, não, meritíssimo, é isso mesmo, o que ele falou é verdade. Então a testemunha, ela testifica, ela confirma o que o outro diz. O Espírito Santo, ele confirma ao meu coração que eu sou um filho de Deus. E como que eu sei que ele está confirmando? Se eu estou sendo guiado por ele, se eu estou obedecendo a voz dele. Jesus falou: vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. A obediência é que nos confirma, né? O Espírito Santo usa a nossa obediência para confirmar em nosso coração a nossa salvação, tá? A resposta é confirmar. Confirma, testifica que somos filhos de Deus. O Espírito Santo, ele confirma, ele testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus, né? O Senhor Jesus chama isso de novo nascimento. João 3,3, né? Importa-vos nascer de novo. Quando você nasceu fisicamente, você nasceu pecador, porque herdou o pecado de Adão. Quando você foi salvo por Jesus, você nasceu espiritualmente. Nesse instante, você passou a ter a vida eterna e a ter todos os recursos preciosos à sua disposição. Primeiramente, recursos para compreender a palavra de Deus. Lá em 1 Coríntios 12 a 14, fala sobre o homem natural. É impossível o homem natural, o homem não convertido, é impossível ele entender a palavra de Deus. Ele até pode entender. Jô Soares é um homem que entende de Bíblia como poucos pastores que eu conheço. A questão é, ele crê? Não. Quem é que me leva a entender e a crer na palavra de Deus? É o Espírito Santo. Ele também aplica a palavra de Deus a fim de que hábitos egoístas da minha vida, da sua vida, sejam mudados. É o Espírito Santo que faz isso. Vícios são vencidos na minha vida, na sua vida, na medida em que o Espírito Santo aplica em nosso coração a palavra de Deus. Imagine uma jarra cheia de água suja. E aí eu falo para você, você tem que tirar a água suja dessa garrafa e pôr água limpa aí dentro. Qual é o jeito mais fácil de fazer isso? Pegar a jarra, jogar fora e ir na torneira e encher com água limpa, não é? Mas aí eu falo, você não pode usar esse recurso. Aí você pensa, bem, então eu vou pegar uma jarra com água limpa e vou jogando a água limpa na água suja, e vai tirando a água suja e vai ficando a água limpa. Eu vou precisar pelo menos
de 5 vezes mais a quantidade de água limpa para tirar aquela água suja dali. Então é melhor eu pegar um balde, né? Eu vou despejando e vai saindo água suja, e assim o Espírito Santo ele vai tirando do nosso coração a impureza e colocando em nosso coração a pureza, a palavra de Deus. Você está entendendo por que eu estou falando para você memorizar as Escrituras? Né? Aquele primeiro versículo da semana passada, qual era mesmo? Lucas o quê? 9, o que mesmo? 23, o que diz lá mesmo? E dizia a todos: se alguém quer a si mesmo, tome a sua e siga-me. Por que é importante você memorizar esse versículo? Porque vai chegar uma hora na sua vida que você vai querer fazer algo que você sabe que não está certo, mas aí você fala assim: mas todo mundo faz, por que eu... Qual o problema? Só dessa vez. Aí você vai lembrar: peraí, eu quero seguir a Cristo ou eu quero seguir todo mundo? É a Cristo que eu estou seguindo ou é a todo mundo que eu estou seguindo? Mas você vai lembrar desse versículo. Por isso que a palavra de Deus tem que habitar ricamente em nosso coração, porque ela vai expurgar, ela vai tirar toda a sujeira do nosso coração, e o nosso coração será tomado pela pureza de Cristo. Ok? Outro benefício, outro recurso que o Espírito Santo nos dá é experimentarmos alegria nas provações. Mas na provação a gente chora, na provação a gente reclama, na provação a gente fica nervoso, ansioso, né? Não é assim? Que péssimo testemunho, irmãos. Que péssimo testemunho. Nós precisamos olhar para as provações como momentos singulares que Deus nos dá para glorificarmos o nome dEle, para mostrarmos para as pessoas que o nosso coração está cheio da glória de Deus. Mas não, o que a gente faz? Murmura. Por isso que murmuração é pecado, porque murmuração não é você exercitando os seus direitos, não, muito pelo contrário. Murmuração é você dizendo para Deus o seguinte: Senhor, eu sei o que é melhor para mim, e o Senhor está errando. O Senhor permitiu isso na minha vida, o Senhor não sabe o que faz, eu sei o que é melhor. Murmuração é isso, irmãos. Mas se você tiver o Espírito Santo de Deus em seu coração, as provações, as lutas na sua vida, é lógico, você vai sofrer, vai chorar, claro. Não estou falando para você passar dando risada, dando gargalhada, né? Que delícia, eu estou com câncer no intestino, oh maravilha. Não é assim, né, irmãos? Está louco? Mas não, se acontecer isso, Senhor, eu confio no Senhor, eu confio. E quer saber de uma coisa? Se esse câncer me levar, é até um favor que Ele faz, porque eu vou estar com quem se eu morrer? Não é com Cristo? Então peraí, o que está errado então nessa equação que eu não estou entendendo? Por que eu... Não, mas Deus me livre de ficar, né? Deus me livre de ficar aí uma enfermidade dessa. E se Deus permitiu uma enfermidade, e é essa enfermidade que vai te levar, e aí? Onde está a nossa confiança, a nossa certeza da salvação? Vamos em frente, irmãos. Outro benefício é usufruir do companheirismo com outros crentes na igreja. Meus irmãos, coisa maravilhosa é estar com os irmãos. Crente que não tem prazer em estar com os irmãos, ele deve questionar seriamente se ele tem certeza da salvação, se ele realmente é salvo. Ele tem que questionar isso seriamente. Ô irmão, obrigado. Então, olha só que benção, estava pensando nisso, estou com a boca seca, né? Aí então, crente que não tem prazer em estar na igreja com os irmãos, tem mais prazer em estar no mundo do que com os irmãos. Tem uma coisa muito errada acontecendo, né?
Não estou dizendo para você viver enfurnado na igreja também, virar um rato de igreja, não é isso não. Mas você ter prazer em estar com os irmãos, né? E, meus irmãos, é tão bom. Tem um versículo lá em 1 João que ele diz assim: como eu digo que eu amo a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo a meu irmão a quem eu vejo? E com todo respeito à palavra de Deus, eu faço uma paráfrase aí desse versículo. Como eu digo que eu tenho comunhão com Deus a quem eu não vejo, se eu não tenho comunhão, se eu não tenho prazer em ter comunhão com a Thelma a quem eu vejo? Eu não preciso da igreja para ser crente. Já viu isso? Eu não preciso da igreja para ser crente. Cuidado, hein? Conheço alguém que fez uma proposta parecida assim lá no Éden, da Adão e Eva. Vamos em frente. Sua certeza de salvação, ela é eterna. Outra verdade sobre a certeza de salvação, ela é eterna. Em 1 João 5, 11 e 12, Deus diz: e o testemunho é este, que Deus nos deu e esta vida está no... Observe que vida eterna, falar de vida eterna é falar de Cristo. E quando nós falamos de Cristo, nós estamos falando que Ele é a vida eterna. Ele é a vida eterna. Não existe vida eterna fora de Cristo, né? E continuando, João diz assim: aquele que aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Observe que o verbo ter está em que tempo aí? Passado, presente ou futuro? Está no presente. Ele não disse assim: quem tem o Filho terá a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida. Tem. Veja que isso é algo para o presente. E vida eterna não é algo que a gente só vai desfrutar lá no céu. Lá no céu ela será plena. Mas a vida eterna é algo que nós já começamos a desfrutar já desde a nossa conversão. As bênçãos da comunhão com Cristo, as bênçãos da comunhão com Deus, com os irmãos, a felicidade em nosso coração, a verdadeira felicidade, a plenitude de alegria em nosso coração está aqui já disponível para nós, no presente. Não é algo que eu terei só no futuro, e não é algo que parece luz de árvore de Natal, né? Fica piscando, né? Tô salvo, não tô, tô salvo, não tô, tô salvo, não tô. Não. É constante. Nota importante aí. Este testemunho que João fala lá no verso 11, esse testemunho é a palavra de Deus e é ela que confirma as verdades sobre Deus e a vontade dele a seu respeito, e não os seus sentimentos, ou testemunho humano, filosofias, ideologias, etc. A palavra de Deus não falha e está sempre estabelecida no céu. Lá em João ele fala, que a palavra de Deus está estabelecida nos céus. Pastor, mas eu não me sinto salvo. Aí eu pergunto para você, me mostra um versículo na Bíblia que diz que certeza de salvação é questão de sentimento. Ou então a pessoa fala assim: mas eu não me sinto perdoado por Deus, eu já pedi perdão para Deus, mas Deus não me perdoou, eu não senti que Deus me perdoou. O que está acontecendo? Veja só que, infelizmente, por pensarem, por adotarem esse erro, isso é errado, viu? Esse negócio de, eu preciso me sentir perdoado por Deus. Não tem isso na Bíblia não, irmão. A Bíblia fala lá em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu te pergunto, onde que está o sentimento aí no versículo? A Bíblia não fala de sentimento, a Bíblia fala de confissão sincera. Aí na sinceridade tem sentimento. Sim.
Você tem que ser sincero diante de Deus. Mas se você pediu com sinceridade perdão a Deus, também você tem que ter confiança na palavra dele, porque ele disse que se você confessar os seus pecados, ele vai te perdoar e vai te purificar de toda injustiça. Seria mais ou menos o seguinte: eu chego para o Vanir e falo: Vanir, vou te dar de presente meu relógio, né? Aí o Vanir fala assim: ó, ela foi crente, viu? Ela foi crente. Mas aí o Vanir vira e fala assim: não acredito não. Eu não acredito. Eu acho que você não vai dar esse relógio para mim. Não, Vanir, é sério, está aqui o relógio. Não vou dar não, tá? Tá? Não, Vanir, é sério, está aqui, é seu, eu estou te dando ele. Não sinto que você está sendo verdadeiro. Eu não sinto isso, eu não sinto que é real esse presente. Como que você acha que eu me sentiria numa hora dessa? Eu ficaria bastante chateado, assim: poxa, Vanir, você não acredita na minha palavra? Estou te dando a minha palavra, meu irmão, que eu vou te dar esse relógio. É só uma hipótese, tá? Estou te dando a minha palavra. Mas aí o Vanir fala: mas eu não acredito, eu não acho, eu não sinto que você está sendo verdadeiro. Não é ofensivo isso? Não é aviltante uma coisa dessa? Pois é, meus irmãos, é isso que a gente faz com Deus quando a gente diz: mas eu não me sinto perdoado por Deus. Você está duvidando da palavra dele. Você está duvidando da palavra dele. Aí tem gente que não se contentando com essa asneira, diz outra pior ainda. Você já viu algumas pessoas por aí dizendo que você tem que perdoar Deus? Já viu isso? Há uma corrente no meio de uns grupos evangélicos aí, esse negócio de cura interior. Esse negócio de cura interior, né? A pessoa, quando criança, sofreu muito, e aí foi maltratada pelo pai, e agora ela olha para Deus, ela tem uma visão distorcida de Deus como pai, porque toda vez que ela ouve a palavra pai, ela lembra do pai dela que foi mal com ela, e aí então ela tem que perdoar o pai dela, mas também tem que perdoar Deus, porque Deus, naquele momento de vulnerabilidade dela, de fragilidade, quando criança, Deus não a protegeu. Você já viu isso? Pois é, até isso está sendo ensinado em muitas igrejas por aí. Toda vez que você ouvir falar de cura interior, preste atenção. Se soltarem essa pérola maldita de você tem que perdoar Deus, levante e vá embora. Você está ouvindo heresia. Não perca seu tempo. Quem sou eu para perdoar Deus, meus irmãos? Que absurdo, né? Tome cuidado com isso. Creia na palavra de Deus. Ele diz que se você confessar, Ele vai te perdoar. Creia. Da mesma forma: mas eu não sinto que eu sou salvo. Não é questão de sentimento, irmão, é questão de confiança. Se Cristo falou, aquele que tem o Filho tem a vida, então se você tem a Jesus como seu Senhor pessoal, você tem a vida eterna. Pronto. Agora você vai viver como um salvo, porque Deus não predestinou você só para ir para o céu. Deus também predestinou para você a forma como você deveria viver nesse mundo. Efésios 2,10 é claro: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais ele preparou de antemão, ou seja, antes de tudo existir, para que nós andássemos nelas. E quando a gente não anda nessas boas obras que Cristo preparou para que nós andássemos nelas, quando nós não as fazemos, nós estamos pecando. Toda vez que você estiver cometendo um pecado, você saiba: não estou praticando as boas obras que Cristo preparou de antemão para que eu andasse nelas. Todo pecado é uma alternativa ofensiva a Deus, uma alternativa que eu tomo em vez de seguir a vontade de Deus. Entenda isso, tá? De acordo com 1 João 12, o que a pessoa tem quando recebe a Jesus como
o seu Salvador? Pode ler, deixa ele, pode deixar. Pode falar. Então o que ele tem? Quem tem Jesus tem o quê? A vida eterna. Irmãos, quem está dizendo isso é Jesus, é a palavra de Deus, não sou eu. Sim, está certo, irmão, é a vida eterna, né? E qual a duração dessa vida? Ela é eterna. Ela é eterna. Na capa da sua apostila aí tem uma tulipa, né? Tem uma flor, não é isso? Essa flor é o símbolo da fé reformada. Tulipa, né? Mas é porque é um acróstico de 5 letras que forma a palavra tulip em inglês, que é total depravação. E traduzindo para o português não vai dar tulipa, né? Mas vai dar outra palavra. Mas seria total depravação, eleição incondicional, expiação limitada, graça ou chamado irresistível e perseverança dos santos. Em inglês dá a palavra tulip, né? Sai então a tulipa. Tem um amigo meu que ele segue uma outra linha chamada arminianismo. É um grande amigo, um irmão em Cristo. Eu não concordo com algumas coisas dele, mas é um irmão em Cristo. Eu não tenho dificuldade de chamá-lo de irmão. Ele me chama de tulipa. Aí eu, para não ficar para trás, eu chamo de Margarida, né? Lembra daquela brincadeira, mal me quer, bem me quer, mal me quer? Então, estou salvo, não estou salvo, estou salvo, não estou salvo, estou salvo, não estou salvo, né? Então, eu chamo de Margarida, né? Então, só para descontrair, a piada foi fraca, vamos em frente. Circule a palavra correta aí no texto, né? Estas coisas vos escrevi a fim de pensardes, sentirdes, achardes, supordes, esperardes, saberdes que tendes a vida eterna. Qual é a palavra certa aí? Saberdes que é a vida eterna. Viu só? Não é sentir, é saber, meu irmão. E hoje você sabe disso. E se você não tem a certeza da sua salvação, é bom você sair daqui hoje com essa certeza em seu coração. Sim, irmão. Quando em Efésios 2, fala que estamos mortos, e o Senhor nos vive de novo, então, com certeza, uma convicção grande acontece na nossa vida que você dá. Então, quando eu oro, eu tenho convicção eterna que o Senhor é novo. Sim. Todas as coisas são voltadas a Deus e tudo faz sentido. E eu tenho um livro do missionário dele. Sim. E o Jonas Caseiro, eles falam que ele era melancólico. Ele fala que era uma constante na vida dele assim, que ele dizia que no tempo da vida dele, ele evangelizava os ímpios, não via que Deus se inclinava por ele, mas no outro dia ele orava, parece que Deus era fervoroso com ele, e era assim como que... Uma coisa que nós precisamos entender é o seguinte: a vida cristã, ela é ela tem os seus altos e baixos. Aliás, tem até um gráfico aí para facilitar essa explicação. É lá para frente, na página... não é nessa apostila não, é na outra. Na apostila da confissão de fé. Bem, a vida cristã, ela é altos e baixos, mas sempre subindo em direção a Deus, né? Há momentos há momentos em que nós estamos são esses momentos baixos da nossa vida, né? Altos e baixos, né? Essas depressões da nossa vida, esse momento baixo da nossa vida, não quer dizer que nós perdemos a salvação, pelo contrário, até nesse momento de oscilação da nossa fé, até nesse momento de oscilação, Deus está trabalhando para o nosso crescimento. O ímpio não, o ímpio tem altos e baixos, mas está sempre aqui, é linear, sempre nessa direção, nunca subindo, ele está sempre na mesma coisa, a vida dele é a mesmice de sempre,
Nós não. Altos e baixos, mas sempre subindo, né? E a cada experiência com Deus, cada momento com Deus, há um crescimento na fé. Nós não podemos dizer que é infantil demais, ou é tolo demais pensar que não, eu estou sempre crescendo, eu nunca oscilo. Ou então ele não entendeu nada da fé, ou ele é um especial ali que não conheço ninguém assim, né? O crente ele sempre estará experimentando esses momentos, né, em que ele dá uma fraquejada, levanta, vai em frente. Apocalipse 2:5. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Ali Jesus estava falando para crentes, né? Agora veja bem, a certeza da salvação eterna, ela gera no coração do crente uma alegria incondicional, uma alegria indizível, que o tempo todo ele estará mostrando essa alegria, essa gratidão a Deus por ter sido salvo. Em momento algum o crente ele deve pensar que eu vou me santificar aqui para eu ser mais salvo do que eu fui ontem. Não existe isso, né? A salvação ela é sempre, quando a Bíblia fala que nós temos que confirmar a nossa vocação, é no sentido de que a cada dia, né, da minha parte essa certeza aumenta, e a minha gratidão a Cristo a cada dia aumenta, né, pelo que Ele fez por mim. Da parte de Cristo não há mais nada que Ele precise fazer para me salvar, porque Ele já fez tudo que precisava ser feito, e o que Ele fez não se acrescenta nada, né? Essa certeza que a cada dia aumenta no meu coração é o que a Bíblia chama de crescimento espiritual. Como é que você sabe que você cresceu na fé? Como é que você mede o crescimento de uma pessoa, de um convertido? É o tempo de igreja que ele tem? Conheço gente que tem 50 anos de igreja e é um bebezinho na fé ainda. E conheço gente com poucos meses de vivência cristã e é um gigante na fé. Agora, o que significa crescer espiritualmente? Crescimento espiritual é quanto eu confio de Cristo, quanto eu confio em Cristo hoje. É mais do que ontem? E eu tenho que ter certeza que será menos do que amanhã. Crescimento é isso. Crescer na fé significa crescer em confiança no sacrifício de Cristo. Quanto mais você crescer na fé, menos você vai depositar a sua confiança nas suas obras. Ok? Respondi, irmão? Podemos ir em frente? Como eu disse, das 6 às 7. Eu vou terminar aqui no ponto. Vocês me dão mais 15 minutos, eu termino a lição. Pode ser? 15 minutos eu termino a lição. Vamos lá. Quem promete essa herança para... Não, peraí, põe uma questão aqui. Leia 1 Pedro 1, 3 a 5. Você já leu em casa, com certeza. Quais são as 3 descrições de sua herança reservada no céu? 1, 2, tem mais uma. Imarcessível, ou seja, que não pode murchar e nem se estragar. É isso aí. Então, incorruptível, sem mácula, incorruptível, não se estraga, não suja e não murcha, né? Não perde o vigor. Quem promete essa herança para nós, lá no verso 5? Quem? O próprio Deus, o próprio Senhor Deus. E isso Ele faz com o seu poder, né? Até quando você pode confiar na proteção dessa sua herança bendita, conforme 2 Timóteo 1,12? Até quando? E que dia é esse? Pô, que dia é esse? Não, só Deus sabe. É verdade, isso é verdade, só Deus sabe mesmo. Tá certinho, né? A resposta é mais simples, né? É o dia da volta do Senhor Jesus.
E só Ele sabe mesmo, tá certo, Tiago? Qual é a promessa de Deus para nós, de acordo com Filipenses 1:6? A boa obra que Ele começou na sua vida, Ele não vai deixar inacabada. Ele vai completar essa obra até aquele dia. Oh, mas espera aí, eu vou ficar vivo até o dia da volta do Senhor Jesus? Não. No dia da volta do Senhor Jesus vai acontecer a etapa final, a nossa ressurreição. Se nós estivermos mortos naquele dia, seremos ressuscitados com corpos gloriosos. Se estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. A ressurreição, ou melhor, a glorificação, né, a glorificação do nosso corpo é o último momento da obra de redenção, né? Tudo que Cristo fez já está feito, não há nada mais a acrescentar, mas há algo mais a acontecer, que é a nossa ressurreição, se nós estivermos mortos naquele dia, né? Se estivermos vivos, transformação. Eu vou voltar nessa lição com vocês lá mais para o final, quando falarmos sobre a volta de Cristo, tá bom? Vou voltar mais nesse assunto com vocês, sobre escatologia. Nota importante aí, meu irmão: sua certeza de salvação eterna é benéfica para você em muitas maneiras, mas foi também planejada para a glória de Deus, à medida que você pode viver e crescer na semelhança de Cristo, conforme Romanos 8, 28 e 29. Veja bem, por que Jesus Cristo veio ao mundo? Responda rápido. Tá certo, mas não foi por isso. Essa aí foi a segunda, foi consequência da causa. Mas é o que a gente ouve, irmã. Não culpa a irmã, não culpo vocês, não. É o que as pessoas sempre ouvem. Mas a Bíblia nos mostra que Jesus Cristo veio ao mundo para quê? E isso tudo isso é consequência do grande motivo. Isso porque Deus quis. Isso é para o quê? Aí, bingo, para a glória de Deus. Jesus Cristo veio para glorificar o Pai, para exaltar a Deus, para glorificar em todos os aspectos a Deus. Aí veja só, essa é a resposta: para glorificar o Pai, né? Para a glória de Deus. E para a glória de Deus, Ele salvou pecadores. A gente se acha, né, a última bala do baleiro, né? Jesus Cristo veio a esse mundo para salvar pecadores. Sim, é verdade, a Bíblia diz isso. Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal, disse o apóstolo Paulo. Mas veja bem, Ele veio para salvar pecadores, porque salvando pecadores, Ele estaria glorificando ao Pai. Leia o Evangelho de João, já falei isso para vocês. Leia o Evangelho de João e anote quantas vezes Jesus fala de fazer a vontade do Pai, como que fazer a vontade do Pai era o objetivo da vida dele. Por que nós devemos pregar o Evangelho? Para salvar pecadores. Sim, mas é a mesma resposta: para a glória de Deus, para exaltarmos a Deus no mundo, para que o mundo seja conhecedor da glória de Deus. E aí, como que vai acontecer isso? Na pregação do Evangelho. E na pregação do Evangelho acontecerá o quê? Conversão dos pecadores. Sim. Um dia eu estava conversando com um colega de bateu na escola, daí eu expliquei para ele todo o caminho. Ele estava falando mal do calvinismo, né? Porque ele entendeu de um jeito distorcido. Daí eu expliquei para ele todo o calvinismo e falei para ele assim: a teologia voltada mais para glorificar Deus e colocar Deus lá em cima e lá embaixo. E ele falou, eu expliquei toda a justificação para ele, a justificação, expliquei tudo. Daí no fim das contas ele disse para mim: então Deus é orgulhoso, porque tudo tem que ser para ele, para a glória dele. Ele precisa fazer com que... Narcisista, né? Ele falou assim: ele precisa que o ser humano se sinta mal, seja pecador, para que daí ele possa perdoar. Agora, você está vendo como que é o que a Bíblia fala lá em 1 Coríntios? O homem natural não pode entender das coisas de Deus, porque eles são loucura
É uma loucura o camarada falar uma besteira dessa. Atribuir a Deus pecados que são típicos de seres humanos. Deus não peca, Deus é santo. E se ele fez tudo isso para a glória dele, não há narcisismo nenhum nisso, pelo contrário, ele é digno de fazer isso, porque ele é Deus. Se você me pegar com esse celular aqui, e eu com uma marreta moendo o celular, o que você vai falar? Por que você não deu para mim, não é isso? Por que você não deu o celular para mim, já que você não quer mais ele? Eu falei assim, não, eu quero destruir esse celular. Você pode questionar o fato de eu destruir o celular? Comprei com o meu dinheiro. Pode falar o que quiser, mas ninguém tem nada com isso. O celular é meu, eu faço o que eu quero. É ou não é? Agora, veja bem, eu usei um exemplo bem chucro mesmo, né? Mas de propósito. Se Deus quer fazer isso ou aquilo, Ele é Deus, gente. Quem sou eu para questioná-lo? Romanos 9, né? Quem és tu, ó homem, para questionar, né? Para arguir, para perguntar por que o senhor fez isso, por que não aquilo? Quem é o homem para fazer isso? Vamos lá. Qual a promessa de Jesus para nós em João 6,37? Pode ler. Olha, mas quem vai até Jesus? Quem são os que vão até Jesus? No comecinho do versículo lá fala. Oi? Isso, os que são dados aí pelo Pai, né? Aquele que meu Pai me dá, esse de modo nenhum lançarei fora. É tão bonito isso, meus irmãos. Olha só, olha como que Deus tem que ser exaltado em tudo mesmo. O homem pecou contra Deus, ofendeu a santidade de Deus. Deus envia Jesus para salvar o homem, mas o homem é incapaz de ir até Jesus. Aí Deus vai, pega o homem e leva até Jesus. É isso que nós chamamos de vivificação, né? Esse tomar o homem e levá-lo até Jesus significa dar ao homem a capacidade de ele crer com a fé salvadora. Ele leva o homem até Jesus, então o homem crê em Jesus. E ao receber Jesus, ele recebe também o Pai. Olha que é maravilhoso isso, né? Que privilégios possuem aqueles que têm a vida eterna, conforme João 10, 27 e 28? Olha só, você tem o privilégio de ouvir a voz de Cristo, de seguir a Jesus, receber a vida eterna, e ninguém pode arrebatar você das mãos de Jesus. Arrebatar, meu irmão, significa arrancar com força. Ninguém pode arrancar você das mãos de Jesus. Jesus faz o desafio, né? Das minhas mãos, quem pode te arrancar? Né? Das mãos do Pai, ninguém as arrebata, né? Se você está seguro nas mãos de Cristo, quem pode arrancar você das mãos de Jesus? Você está vendo como que a certeza da salvação é algo claro nas Escrituras? E a certeza da salvação é a certeza de que Cristo é quem sustenta você. João 1, 12 e 13, que certeza tem aqueles que aceitaram a Jesus Cristo? Serem feitos, não é nem chamados, feitos. Aí nós temos uma questão importante, hein? Esse negócio de dizer que todo mundo é filho de Deus, para com isso. Todo mundo é criatura de Deus. Filho de Deus é aquele
mas a todos quantos o receberam, receberam a Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus é quem nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus, ok? Salvação eterna é garantida. Letra A, pelo sacrifício ou sangue de Jesus. Letra B, pela palavra de Cristo. Letra C, pela perseverança de ou Deus, né? No caso lá no texto é Deus, né? Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem começou essa boa obra em você foi Deus, Jesus também. Tá certo, Thiago. Letra D, pela mão de Jesus Cristo. Letra E, pela vontade de quem? De Cristo. Letra F, pelo amor de Cristo. Letra G, pelo Santo Espírito de Cristo, ok? Se você não estiver em Cristo, você tem a morte eterna. Apocalipse 20, 14 e 15 diz isso. Se você peca constantemente, sem nenhuma vitória e crescimento na fé, você não pode dizer que é salvo. Se você, aí quem diz isso aí é João 10, 27, 1 João 3, 9. Se você já aceitou o Senhor Jesus, isto é, aceitou o sacrifício dele por você lá na cruz, pondo nesse sacrifício a sua fé para ser salvo, então alegre-se, traga alegria no seu coração. Você está caminhando para a glória celestial, né? Escreva abaixo quais são as 4 grandes verdades de João 5:24. Primeira verdade. Antes disso, quem crê em Jesus, crê em quem? Então, e esse naquele aí é quem? Deus, né? 2, tem o que? Tem a vida eterna. 3, não entra em juízo, porque passou da morte para a vida, né? Que evidências tem aqueles que possuem a vida eterna, conforme 1 João 5,13? Evidência. Como é que você evidencia que você tem a vida eterna? Eu creio no nome de Jesus Cristo, eu creio em Jesus. A minha fé não está depositada no fato de eu ser pastor, de eu ser presbiteriano, de eu ser calvinista, de eu ser brasileiro. Não, a minha fé está depositada em Cristo Jesus e no seu sacrifício. 1 João 3,14. Qual a outra evidência? Se você não ama o seu irmão a quem você vê, como é que você diz que ama a Deus a quem você não vê? Se você diz que tem comunhão com Deus, mas não está nem aí para comunhão com os irmãos aqui na igreja, como? Como isso pode acontecer? Letra C, 1 João 3, 1 a 3. E isso traz ao nosso coração a esperança que nos purifica para a glorificação eterna, né? A evidência que eles se purificam com a esperança da glorificação eterna, né? Quem é que salva em Cristo Jesus se purifica com essa esperança, tem o seu coração purificado pela esperança da vida eterna, da glorificação eterna. Eu não estou preocupado com as coisas desse mundo, eu estou preocupado com a glória eterna. Eu quero os céus. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu vivo aqui, eu vivo para Cristo, e se eu morrer, estarei com Cristo. Se estou vivo, Cristo está comigo. Se eu morrer, eu estarei com Cristo. É lucro. Isso é esperança, irmãos. O que o Espírito Santo coloca em seu coração quando você se torna um crente, conforme Romanos 5,5? Oi? Também. Mas o amor de Deus ele é derramado em nosso coração.
Mas o que ele põe no nosso coração quando ele derrama o amor dele? Esperança. A esperança não se confunde. Ou seja, a esperança, eu não fico duvidoso, eu não fico com medo, eu não fico receoso. A esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Deus não pega um pinga-gotas, Ele derrama o amor dele em nosso coração. Somos inundados pelo amor de Deus. Oh, meus irmãos, se a nossa esperança não estiver nisso, então não há esperança para nós. Como este amor amadurece e cresce, conforme 1 João 2,5. E o que significa guardar a palavra de Deus? Obedecer. É isso aí, Tiago. Se você perdeu alguma resposta aí, pergunta para o Tiago, viu? Ele fez. Olha lá, ele fez a lição. Não, irmão, incentiva ele no que é certo. Incentiva ele nas coisas que é certo. Isso mesmo. Parabéns. E qualquer coisa você pergunta para o Tiago aí, que ele sabe a resposta. Satanás pode tentar você através de pessoas ou de seus próprios pensamentos, da seguinte forma: certamente você não acredita que está indo para o céu simplesmente por ter reivindicado uma passagem das Escrituras, como Romanos 10,9, e confessado receber Jesus, não é? Você acredita nisso mesmo? Ou você não se sente salvo? Sente? Preste atenção, se o seu coração perguntar isso para você, tenha certeza, quem está perguntando é o diabo. Lucas, você se sente salvo? Se o seu coração perguntou isso para você, pode ter certeza, quem está falando através do seu coração é o diabo. Não é sentir-se salvo, é saber-se salvo. Eu creio na palavra de Deus, eu confio na palavra de Deus. Sabe aquela história? O menino, o garotinho pequenininho, está lá na árvore, lá em cima, não sei como, mas ele subiu lá na árvore, mas não consegue descer. Aí chega um estranho e fala: pula, pula que eu te seguro. Ele, Pode chegar o Arnold Schwarzenegger: pula, baby. Né? Pula. Não pulo. Então rasta la vista, baby. Aí pode vir quem for, venha, pula. Ele não pula, mas chega o pai dele pode ser franzino. O pai fala: pode vir, filho, papai te segura. Ele pula. Por quê? Porque ele confia no pai. Ele confia na palavra do pai. O pai falou: pode pular. E ele vai pular, ele confia no pai. Você tem que confiar na palavra de Deus. Tudo que eu te passei aqui, é a palavra de Deus que diz isso. E você só é crente se você confiar na palavra de Deus. Crente não é aquele que anda vendo milagre por aí e corre atrás. Não, isso não é crente, não, isso aí é incrédulo. Quem precisa de milagre para a fé, para ser firme na fé, é incrédulo, não é crente não. Jesus falou que os judeus, os gregos é quem pedem sinais, né? Os crentes não precisam disso não. Os crentes eles andam pela fé. Os amigos de Daniel, quando foram lançados na fornalha: peraí, vamos ver se esse fogo queima mesmo. Peraí, não. Quiser jogar, jogue. Se Deus quiser salvar, Ele salva. Se não quiser, nós não vamos negá-lo, porque Ele não nos salvou. Fica sabendo isso, ó rei. Nós não vamos dobrar os nossos joelhos diante dessa estátua. Quer queimar-nos? Queime. Se Deus quiser livrar-nos, Ele vai nos livrar. Se não quiser também, não tem problema. Conheço casos de muitos missionários que com a arma na cabeça não negaram a Cristo e foram mortos. Deus não quis salvá-los. Conheço outros que Deus livrou. Deus tem um propósito em tudo, irmãos. Mas não caia nessa conversa do diabo. Lembre-se,
Desde o Éden, Satanás vem distorcendo a palavra de Deus. Esse negócio de se sentir salvo é distorção de Satanás. A Bíblia em lugar nenhum fala de você se sentir salvo. A Bíblia fala que você tem de confiar, permanecer confiante em Cristo. Ainda que hoje a sua fé esteja abalando, um pouco abalada, um pouco ali capengando, mas continue firme. Porque quem sustenta você não é você, quem sustenta você é Jesus. Quem me faz perseverar não é o meu coração não quer perseverar, meu coração é fraco demais. Quem me faz perseverar é o Espírito Santo de Deus em mim. Por isso que o P do tulipe, alguns pensam que o correto, em vez de ser perseverança do santo, seria perseverança do Espírito Santo nos santos. Faz sentido também, né? Vamos lá. Nota importante: Deus quer que você evite o trágico erro de basear a sua certeza da vida eterna nos seus sentimentos. Ele não quer que você baseie a certeza da sua vida eterna Ele quer que você baseie a certeza da sua vida eterna naquilo que não pode falhar, a saber, a eterna palavra de Deus. A nossa certeza está na palavra de Deus. Lembre-se, a fé não é baseada nos 5 sentidos, tato, paladar, audição, olfato, visão, mas a fé está sempre agindo nas promessas de Deus, conforme Hebreus 11:6 e Romanos 4:20 e 21. Terceiro e último lugar, aí o propósito da sua certeza de salvação eterna. Lembre-se, a certeza de sua salvação dá honra a Cristo e foi planejado por Deus para que você seja capacitado para servi-lo em amor. A certeza da sua salvação produz um grau mais elevado de serviço. Meus irmãos, crente esquenta banco. Aquele crente que vem é o famoso crente 3S, né? Salvo, sentado e satisfeito, né? Está vendo o que precisa ser feito e não faz. Não estou falando só as coisas aqui da igreja, não. Entenda, meu irmão, que no momento em que Cristo te salvou, Ele dá a cada um de nós condições de realizarmos algo para a obra dEle. E ainda que o que você vier a fazer, não seja tão notório como aquilo que o outro irmão faz, mas é importante. É importante. É importante. Pastor, mas eu vim aqui para ajudar na tarde da alegria. Eu só enchi balão, só fiquei soprando balão, enchendo balão e amarrando ali e tal. Pois é, você já imaginou quem está organizando tem que encher balão, olhar o portão, fazer o lanche, fazer o convite, distribuir convite e fazer tudo? Você já imaginou? Que desastre que ia ser? Cada um tem que fazer a sua parte. Amanhã, Lucas e Joabe, Ana Cristina e Ricardo, vocês não precisam trazer instrumento não. Amanhã eu vou tocar sozinho. E eu vou pegar o saxofone, que eu toco sax, flauta eu não sei, mas é só soprar, violino também não sei, mas é só passar a varinha ali, pronto, tal. Eu vou pegar o trombone, eu vou soprar tudo. Vai dar certo, irmãos? Não vai. Cada um tem o seu papel, e o papel de cada um é importante. Agora pare com esse negócio de mas eu não tenho talento nenhum, eu não tenho capacidade, eu não tenho habilidade nenhuma. Será? Você sabe falar, você sabe andar, você já sabe, já pode fazer muita coisa. O nosso maestro César é uma figura, né? Quando ele estava começando o coral aqui, uma pessoa ali na porta falou para ele assim: irmão, mas eu não sei cantar não. Aí ele falou assim: você sabe falar? Eu disse: sei. Então você já sabe metade. Metade do que você precisa você já tem. Então vem. É bem assim mesmo, gente, né? Mas veja bem, se você diz que é salvo, mas não há no seu coração um desejo de servir a Deus,
através da igreja, ou lá no seu emprego, ou lá na sua escola, ou em sua casa, se você não tiver disposição em servir as pessoas, tem alguma coisa errada, irmãos. Tem uma coisa muito errada acontecendo aí, não é? Como Deus quer que você esteja diante dele, conforme Efésios 1:4, com medo ou em amor? Com medo? Não, em amor, em amor. Nós o servimos porque ele nos amou primeiro. A certeza de sua salvação produz um melhor testemunho focalizado, primeiro, na obra da Trindade Santa, o exemplo de Jesus. Jesus veio para glorificar o Pai, no poder de Deus, no amor de Deus e de Jesus, e na fidelidade de Jesus. Para memorizar semana que vem, vamos ler juntos aí? Vamos juntos. João 3,36. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não terá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 3,36. Juntando com Lucas 9:23, agora você tem mais um versículo para decorar. Se você não decorou, você tem uma semana para decorar 2. E quanto mais você for enrolando, daqui um dia você vai ter 15 para decorar numa semana. Então, vai decorando, memoriza, meu irmão, memoriza as escrituras. Semana que vem nós veremos crescendo na justiça, lição 3. Faça a lição em casa, irmãos, preencha. Essa lição ela foi feita para você fazer sozinho. Você vai pegar a lição, vai ler o texto, vai dar as respostas de acordo com o texto. E olha que agora é muito mais você falando do que eu. Observe aí as próximas lições, será muito mais você dando resposta do que eu aí, ó. Então, se você não preencher, não vai ter lição. Estou brincando, vai ter, mas não vai aproveitar tanto como deveria, tá certo? Vamos encerrar?